Ele me trocou por uma mulher 25 anos mais nova. Mas quando voltou, minha vida já era outra. Ele estava parado na calçada em frente à livraria, num fim de tarde de quinta-feira, com as mãos enfiadas no bolso do casaco e aquele jeito de quem ensaiou a fala inteira no caminho até ali e mesmo assim não sabe por onde começar. Eu estava do lado de dentro, organizando a vitrine com os lançamentos da semana, e o vi pela vidraça antes de ele criar coragem de entrar. Fiquei observando por um instante. O cabelo mais grisalho do que da última vez, o casaco que eu não reconhecia, um leve encurvamento nos ombros que os 49 anos dele não tinham antes. Continuei arrumando os livros. Quando ele finalmente empurrou a porta, o sininho acima dela tocou do jeito que sempre tocou. 5 anos de clientes entrando e saindo, e eu não me virei imediatamente. Terminei de alinhar a última pilha de exemplares, alisei a capa do livro de cima com a palma da mão e só então levantei os olhos. Ele estava com uma pasta fina debaixo do braço, detalhe que eu só reparei depois. Um objeto que parecia deslocado ali, como se ele tivesse trazido algum tipo de preparação para aquela conversa, algum roteiro mental que precisava de apoio físico para não se perder no meio da fala. Cleusa, ele disse, a voz mais fina do que eu lembrava. Eu queria conversar. Se você tiver um tempo. Eu tinha um tempo. Tinha, na verdade, os últimos 2 anos inteiros de tempo que eu tinha reconstruído sozinha, tijolo por tijolo, sem esperar por ninguém para me devolver coisa nenhuma. Olhei para ele por um instante mais longo do que qualquer resposta exigiria, sentindo, com uma clareza que me surpreendeu até a mim mesma, que a pergunta que ele estava fazendo já não tinha mais o peso que teria feito 2 anos antes. Não senti raiva. Não sentia aquele nó antigo no estômago. Não sentia a antiga vontade desesperada de entender onde eu tinha errado. Senti, principalmente, uma curiosidade distante e calma, do tipo que a gente sente por uma história que já leu até o fim, gostou o suficiente para lembrar com carinho, mas que não sente nenhuma necessidade real de reabrir e ler de novo. Posso te oferecer um café, eu disse, mas antes eu preciso terminar de fechar o caixa. Senta ali se quiser. Mas antes de te contar o que Nelson veio me dizer naquela tarde de quinta-feira, depois de 2 anos de silêncio quase completo, eu preciso te contar tudo o que aconteceu entre o dia em que ele foi embora de casa com 2 malas e um sorriso mal disfarçado, e o dia em que ele voltou para encontrar uma mulher que já não era, de jeito nenhum, a mesma que ele tinha deixado para trás. Meu nome é Cleusa Andrade Ferraz. Tenho 54 anos e moro em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, cidade de Terra Vermelha e Avenida Larga, onde sou dona de uma livraria pequena chamada Página Nova, que fica numa esquina tranquila do centro há 18 anos, com uma vitrine de madeira pintada de verde escuro que eu mesma escolhi na época da abertura e nunca quis trocar por nenhuma reforma mais moderna que os anos foram sugerindo. Não é grande, não vende best-seller de vitrine chamativa. É o tipo de lugar onde cliente entra procurando um livro específico e sai, quase sempre, com outros 2 que nem sabia que estava procurando. Porque eu conheço o acervo inteiro de cor e tenho o hábito antigo de indicar leitura como quem receita remédio certo para cada tipo de dor ou de vontade. O nome Página Nova veio de uma expressão que minha avó materna usava sempre que alguma coisa difícil terminava na família. Vamos virar a página, começar página nova. Frase que guardei a vida inteira, sem imaginar que um dia ia precisar aplicar literalmente na própria história pessoal, muito depois de já ter usado ela para batizar o negócio. Cresci nessa mesma cidade, filha de professor primário e de dona de casa que costurava para fora, numa família de recursos modestos, onde livro era artigo de luxo racionado. Minha mãe comprava, no máximo, 2 livros novos por ano para mim, sempre nos meus aniversários, e eu, criança, relia os mesmos exemplares tantas vezes que sabia trechos inteiros de cor antes mesmo de entender completamente o significado deles. Meu pai, apesar dos recursos modestos, sempre fez questão de me levar, uma vez por mês, à biblioteca pública da cidade, caminhada de quase 40 minutos que os 2 fazíamos juntos, conversando sobre o que eu tinha lido no mês anterior.
Foi essa fome antiga de leitura, nascida da escassez, que décadas depois se transformou na página nova. Um lugar que eu quis, desde o primeiro dia, que fosse acessível, sem soberba, sem aquele ar de espaço intelectual inacessível que tantas livrarias de cidade grande carregam. Casei com Nelson Ferraz em 1994. Os dois com 24 anos, ele recém-formado em contabilidade, eu ainda terminando letras na faculdade estadual da cidade. Namoramos 3 anos antes disso, desde os tempos de colégio, um daqueles namoros que a cidade inteira via crescer, comentando, nas festas de família, sobre quando é que a gente ia finalmente casar. Nelson, no colégio, era o tipo de garoto quieto que sentava no fundo da sala. Bom aluno, mas nunca o primeiro a levantar a mão. E foi justamente essa quietude que, na época, me atraiu. Um contraponto calmo para minha própria agitação de adolescente que sempre tinha opinião sobre tudo. Rimos, anos mais tarde, relembrando o primeiro bilhete que ele me passou durante uma aula de matemática, pedindo, com uma letra tremida de nervosismo, se eu topava ir no cinema sábado. Guardei aquele bilhete por anos dentro de um livro específico da minha estante pessoal. E só me dei conta, bem depois da separação, que também tinha perdido o rastro de onde exatamente ele tinha ido parar ao longo de tantas mudanças de casa. Casamos numa cerimônia simples na igreja matriz, com festa depois no salão de um clube recreativo, orquestra pequena, comida farta e um discurso emocionado do meu pai sobre como Nelson era rapaz sério, dos que constroem futuro com as próprias mãos. Frase que, décadas depois, eu ia relembrar com um misto de ironia e tristeza. Os primeiros anos de casamento foram de construção real, dos dois lados. Nelson trabalhou como contador numa empresa de médio porte da cidade, subindo de cargo aos poucos, e eu, depois de formada, dei aula de português em escola estadual por alguns anos antes de decidir, em 2006, abrir a livraria com uma pequena herança que recebi da minha tia solteira, que morreu sem filhos e deixou para mim, sobrinha mais próxima, um valor que mudou o rumo da minha vida profissional. Nelson apoiou a decisão na época. Ajudou com parte da reforma do espaço alugado, e nos primeiros anos vinha na livraria quase toda a tarde depois do trabalho, sentava numa cadeira de leitura perto da vitrine e ficava ali lendo enquanto eu fechava o caixa. Hábito que, olhando para trás, guardo como uma das memórias mais bonitas e mais dolorosas daquele casamento. Porque foi um hábito que foi desaparecendo, ano após ano, sem data exata, sem discussão nenhuma marcando o fim. Só um dia percebi, já tarde, que aquela cadeira de leitura perto da vitrine estava vazia havia muito mais tempo do que eu conseguia precisar. Lembro com clareza de uma tarde específica de 1997, 3 anos depois de casados, quando a livraria ainda era só um sonho guardado numa caderneta de planejamento que eu escondia na gaveta da cômoda. Nelson chegou do trabalho com um livro embrulhado em papel de jornal. Um exemplar usado, comprado num sebo do centro, de um romance que eu tinha mencionado, de passagem, semanas antes, dizendo que procurava havia anos sem encontrar. Ele tinha guardado aquela informação solta numa conversa qualquer e, sem eu pedir, sem ocasião nenhuma que justificasse presente, foi atrás até achar. Sentamos os dois na varanda do apartamento pequeno que alugávamos na época. Ele lendo o jornal, eu com aquele livro no colo, e fiquei pensando que talvez fosse exatamente aquilo que casamento bom devia ser. Alguém prestando atenção nas coisas pequenas que a gente nem repete 2 vezes. Guardo essa lembrança com um carinho que, mesmo depois de tudo que veio depois, ainda não conseguia apagar nem envenenar com raiva. Porque foi real, porque aconteceu, porque por muitos anos aquele tipo de cuidado existiu de verdade entre nós dois antes de começar a desaparecer devagar, sem data exata para marcar quando. Tivemos 2 filhos. Rafael, hoje com 27 anos, morando em Campinas, engenheiro, e Camila, com 24, terminando o mestrado em São Paulo. Criei os 2 dividindo o tempo entre a livraria e a casa, sempre com a sensação de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, sem nunca estar inteiramente em nenhum dos 2. Sensação que toda mãe que trabalha conhece bem,
e que eu carreguei durante anos sem espaço nenhum para reclamar, porque reclamar, naquela época, parecia luxo que eu não tinha tempo de bancar. Lembro de uma época específica, em 2008, quando Camila tinha só 8 anos e passou por uma pneumonia forte que exigiu internação de 5 dias. Fiquei no hospital praticamente o tempo inteiro, fechando a livraria mais cedo todo dia, contando com a ajuda pontual de uma vizinha para revezar com Rafael, que tinha 11 anos na época. Nelson, que estava no meio de um fechamento de balanço importante no trabalho, aparecia no hospital só à noite, por 1 ou 2 horas, sempre justificando que não podia deixar o trabalho na mão naquele momento específico. Entendi na época como necessidade real. Hoje, olhando para trás, reconheço que foi um dos primeiros sinais de um padrão que eu ainda não tinha vocabulário para nomear. Minha presença sempre inegociável, a dele sempre condicional a quando desce. Recusei, em 2015, uma oportunidade de expandir a livraria para uma segunda unidade num shopping da cidade. Proposta que veio de um investidor local interessado no meu modelo de curadoria, porque Nelson disse que 2 lojas ia significar nunca mais ter fim de semana livre e que a gente já tinha estabilidade suficiente. Lembro de apresentar a ele, com entusiasmo genuíno, uma planilha inteira de projeção de crescimento que eu tinha montado sozinha em 3 noites seguidas depois que as crianças dormiam. E de ver aquele entusiasmo esfriar, devagar, conforme ele ia listando razão atrás de razão para eu desistir. Nenhuma delas, percebo agora, sendo realmente sobre viabilidade do negócio, e sim sobre o próprio conforto dele com a rotina que já tínhamos. Eu concordei. Recusei a proposta. Guardei aquela recusa no mesmo lugar onde guardo tudo que dói e não tem hora certa de doer. Um lugar que, com o tempo, foi acumulando cada vez mais coisa, camada sobre camada, até o dia em que simplesmente não coube mais nada ali dentro. Os primeiros sinais eu não reconheci como sinais na época. Reconheci muito depois, com a mesma clareza retrospectiva de quem relê um livro e só na segunda leitura percebe as pistas que o autor tinha deixado espalhadas desde o início. O primeiro veio em 2020, ano difícil para todo mundo, mas que para Nelson pareceu abrir um tipo de crise pessoal que eu não soube nomear direito na época. Ele começou a comentar, com uma frequência crescente, sobre estar envelhecendo rápido demais, sobre sentir que a vida estava passando sem ele aproveitar direito. Ele tinha começado, naquele período, a seguir nas redes sociais uma série de páginas sobre reinvenção pessoal depois dos 40, conteúdo que eu via, de relance, quando ele deixava o celular aberto na mesa, sem imaginar o quanto aquilo estava moldando, devagar, uma narrativa interna sobre a própria vida que ia na direção oposta de tudo que a gente tinha construído junto. Numa dessas conversas, ele disse, olhando para o espelho enquanto se arrumava para sair, que homem de 45 ainda tem tempo de recomeçar tudo, se quiser. Eu ri, na época, achando que era só uma daquelas crises de meia-idade passageiras que todo mundo comenta em roda de amigos. Não imaginei que aquela frase fosse, na prática, um plano sendo formulado em voz alta. O segundo sinal foi a academia. Nelson, que nunca tinha demonstrado interesse nenhum em exercício físico ao longo de 25 anos de casamento, matriculou-se de repente numa academia badalada da cidade, com personal trainer particular, dieta rigorosa e uma transformação física que, em 8 meses, era visível para qualquer pessoa que cruzasse com ele na rua. Perdeu peso de forma consistente, trocou o guarda-roupa inteiro e passou a comentar, com um entusiasmo que eu não via nele fazia anos, sobre marca de suplemento e sobre corte de cabelo novo que o personal trainer tinha recomendado. Elogiei o esforço, genuinamente feliz por ele estar cuidando da saúde, chegando até a ajustar o cardápio de casa para apoiar a dieta nova dele, cozinhando pratos diferentes dos que a família toda comia. Pequeno sacrifício doméstico que na época pareceu companheirismo e que, olhando para trás, foi só mais uma forma de eu me adaptar aos planos dele sem perguntar, nem uma vez, o que eu mesma ganhava com aquilo. Não imaginei, na época, que aquele cuidado tinha destinatário específico em mente.
Entre o segundo e o terceiro sinal, teve ainda um episódio que na época deixei passar sem examinar direito. Nelson comprou um perfume novo, de uma marca cara que ele nunca tinha usado antes, e quando perguntei se era presente de alguém, ele disse que tinha ganhado de um cliente grato por um bom trabalho de auditoria. Achei estranho o cliente dar perfume de marca, mas deixei passar, ocupada demais com a movimentação de fim de ano na livraria para questionar um detalhe tão pequeno naquele momento. O terceiro sinal veio através de uma amiga em comum, a Terezinha, que trabalhava na mesma empresa de contabilidade que Nelson e que, numa visita à livraria, comentou, meio sem jeito, que tinha reparado Nelson almoçando toda semana sem falta com uma estagiária nova do setor financeiro, uma moça bem mais jovem, bonita, esperta, animada. Perguntei se era assunto de trabalho, tentando manter a voz leve mesmo sentindo um aperto súbito no estômago. Terezinha deu de ombros, olhando para outro lado da loja como quem já se arrepende de ter comentado, dizendo que, pode ser, né? Às vezes é só isso mesmo. Guardei aquilo, mas guardei do jeito que a gente guarda, o que ainda não tem coragem de examinar de perto. Ainda dentro do terceiro sinal, teve um desdobramento que na época interpretei erroneamente. Numa confraternização de fim de ano da empresa de Nelson, a qual fui como acompanhante, percebi que a tal estagiária, que eu ainda não conhecia pelo nome, só de ouvir falar, cumprimentou Nelson com uma familiaridade que me pareceu, na hora, só simpatia profissional normal de ambiente de trabalho jovem e descontraído. Ela era, de fato, muito mais nova que a maioria dos outros funcionários, 20 e poucos anos, animada, rindo alto das piadas do chefe, do jeito que gente no início de carreira costuma fazer para se encaixar socialmente. Não desconfiei de nada específico naquela noite. Só guardei, sem saber exatamente por quê, uma sensação vaga de desconforto que não consegui nomear até muito depois. O quarto sinal foi o celular, sempre virado para baixo a partir de determinado momento, sempre levado para o banheiro, sempre com uma senha nova que ele nunca tinha usado antes em 25 anos de casamento. Perguntei uma vez de passagem, por que a mudança? Ele disse que empresa grande tem política de segurança de dados agora, todo mundo tem que travar celular. Aceitei a explicação, mesmo sabendo no fundo que soava ensaiada demais para ser espontânea. Antes desse quinto sinal, teve ainda um episódio doméstico pequeno que, olhando para trás, já carregava todo o peso do que estava por vir. Nelson, que sempre tinha sido displicente com roupa, começou a se importar de repente com o próprio guarda-roupa, comprando peças novas, mais ajustadas, mais modernas do que o estilo que ele usava havia 20 anos. Comentei meio de brincadeira que ele estava rejuvenescendo o visual. E ele riu, meio sem graça, mudando de assunto rápido demais para ser natural. O quinto sinal, o mais claro de todos, veio numa viagem de trabalho que Nelson fez para São Paulo, sozinho, alegando um curso de atualização profissional de fim de semana. Fui, por acaso, visitar minha filha Camila naquele mesmo fim de semana, aproveitando uma folga rara que Joana tinha me convencido a tirar, já que morava em São Paulo para fazer mestrado. E ela, sem imaginar o peso da informação, comentou que tinha visto o pai numa exposição de arte no shopping com uma mulher que ela não conhecia, os dois rindo muito, parecendo bem à vontade. Perguntei detalhe. Camila, percebendo tarde demais o rumo da conversa, tentou suavizar dizendo que deve ter sido colega de trabalho, mãe, relaxa. Eu não relaxei. Passei o resto daquele fim de semana em São Paulo distraída, sorrindo nas horas certas, mas com a cabeça inteira presa naquela imagem que Camila tinha descrito sem querer. Mas também não confrontei ainda, ocupada demais tentando organizar dentro de mim mesma o tamanho real do que estava se formando. Eu engoli os 5 sinais um atrás do outro, do mesmo jeito que engoli tantas outras coisas ao longo de 25 anos de casamento, sem mastigar, só empurrando goela abaixo com a certeza confortável de que estava sendo razoável, não paranoica. A confirmação veio de um jeito direto e sem rodeios, num domingo de manhã de outubro de 2022. Nelson, que já vinha distante e evasivo havia semanas, sentou comigo na mesa da cozinha, pediu que eu desligasse a televisão e disse, sem preâmbulo nenhum, que tinha conhecido uma pessoa,
que se chamava Milena, que tinha 29 anos e que, pela primeira vez em muito tempo, se sentia vivo de verdade. Disse que sentia muito pela forma como aquilo ia me machucar, mas que não dava mais para viver fingindo, e que já tinha decidido sozinho, sem me consultar em nada, que ia se mudar naquela mesma semana para um apartamento que já tinha alugado havia dias. Fiquei sentada naquela mesa por um tempo que não sei medir, olhando para o copo de suco que eu tinha servido para mim mesma minutos antes, ainda intacto, o gelo já derretendo, formando um pequeno círculo de água ao redor da base do copo sobre a madeira da mesa que a gente tinha escolhido junto, anos atrás, numa loja de móveis que já nem existia mais na cidade. Não gritei, não chorei ali na hora. Só perguntei, com uma calma que me surpreendeu. Há quanto tempo, Nelson? Ele disse, evasivo. Uns meses. Fiquei 2 semanas inteiras, sem coragem de mexer naquele tablet, sabendo que ele estava ali, na gaveta do criado mudo, guardando informação que eu ainda não estava pronta para encarar. Descobri, muito depois, através de mensagens que ele esqueceu de apagar de um tablet compartilhado da família, que uns meses, na verdade, significava quase um ano inteiro. E descobri também, lendo aquelas conversas com um misto de dor e frieza analítica, que Milena trabalhava, sim, como estagiária no setor financeiro da empresa dele, que os dois tinham se aproximado durante um projeto de auditoria que exigiu horas extras seguidas, e que o primeiro encontro fora do trabalho tinha acontecido, segundo a própria mensagem de Nelson para ela, numa noite em que ele simplesmente não aguentava mais voltar para uma casa onde ele se sentia invisível. Aquela frase específica, lida sozinha na cozinha às 2 da manhã, com a casa toda em silêncio ao redor, doeu de um jeito diferente de tudo mais, porque colocava em mim, ainda que injustamente, uma parcela de responsabilidade que eu levei meses para conseguir separar do resto. Rafael, quando finalmente contei todos os detalhes numa ligação de vídeo que durou quase 2 horas, ficou em silêncio por um tempo longo antes de dizer, com uma raiva contida que eu nunca tinha ouvido nele antes, a mandíbula visivelmente tensa mesmo através da tela pequena do celular. Mãe, isso não tem nada a ver com você ter feito ele se sentir invisível. Isso tem a ver com ele escolher, repetidas vezes, não conversar com você sobre o que estava sentindo. Guardei aquela frase do meu próprio filho, dita com uma clareza que eu mesma ainda não tinha conseguido alcançar sozinha, como um dos primeiros passos reais de conseguir tirar de cima de mim um peso que nunca deveria ter sido meu para carregar sozinha. Se você já ouviu, numa manhã de domingo comum, uma frase que destruiu de uma vez só uma vida inteira construída junto, pausa esse vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana eu conto uma história como essa. E se você quer companhia para atravessar esse tipo de manhã, o e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes está linkado no comentário fixado logo abaixo. Agora volta comigo, porque as semanas que vieram depois daquele domingo foram, sem exagero nenhum, as mais difíceis da minha vida adulta inteira. Nelson se mudou naquela mesma semana, exatamente como avisou, levando 2 malas e uma caixa de livros, os únicos que ele considerava dele de verdade, dos milhares que passaram pelas nossas mãos ao longo de décadas de casamento dentro e fora da livraria. Fiquei sozinha numa casa que, de repente, parecia grande demais para o silêncio que sobrou. Passei os primeiros dias evitando até passar pelo corredor que dava naquele cômodo, desviando o caminho até a cozinha por uma rota mais longa, só para não precisar encarar a porta fechada, como se aquilo pudesse adiar a realidade de que ele não ia mais voltar para usar aquele espaço. Quando finalmente criei coragem de entrar, cerca de 2 semanas depois, encontrei numa gaveta esquecida um maço de bilhetes antigos que eu mesma tinha escrito para ele ao longo dos primeiros anos de casamento. Bilhetinhos bobos, românticos, do tipo que a gente escreve no início de uma relação e depois esquece que existiram. Fiquei sentada no chão frio daquele escritório por quase 1 hora, as pernas dobradas de um jeito desconfortável que eu só fui notar depois de levantar, lendo cada bilhete devagar,
reconhecendo a própria letra mais jovem, mais arredondada, entendendo, com uma tristeza nova, que ele tinha guardado aquilo tudo por décadas, mesmo já tendo decidido ir embora. Prova estranha de que talvez, no fundo, uma parte dele nunca tenha realmente parado de valorizar o que a gente teve, mesmo escolhendo, ainda assim, ir atrás de outra coisa. Rafael e Camila, já adultos, reagiram cada um à própria maneira, ligando quase todo dia naquelas primeiras semanas, revezando-se sem combinar para que eu nunca ficasse tempo demais sem notícia de nenhum dos dois. Rafael com uma raiva que ele mal conseguia disfarçar nas ligações. Camila com uma tristeza mais silenciosa, processando aos poucos a imagem que ela tinha do pai desmoronando peça por peça. As primeiras semanas foram de um tipo de dor física que eu não esperava sentir, literalmente física, um aperto no peito que às vezes me deixava sem fôlego, insônia que durava madrugadas inteiras, um apetite que sumiu por dias seguidos. Perdi quase 6 quilos no primeiro mês, sem tentar nenhuma dieta. O corpo simplesmente recusando comida, enquanto a cabeça girava em loop tentando entender, tentando recalcular, tentando encontrar o momento exato em que aquele casamento tinha começado a desandar sem eu perceber a tempo. Roupas que sempre serviram perfeitamente começaram a ficar largas nos ombros. Detalhe que uma cliente antiga notou antes mesmo de eu perceber, perguntando, preocupada, se eu estava doente. A livraria, que sempre foi meu refúgio, virou também, naquele período, o lugar onde a fragilidade mais aparecia. Chorei atrás do balcão mais de uma vez, sempre me recompondo antes de qualquer cliente entrar. Esqueci de fazer pedido de reposição de estoque pela primeira vez em 18 anos de negócio. E numa tarde, precisei fechar mais cedo porque simplesmente não conseguia mais sustentar a máscara de normalidade na frente de ninguém. Teve também, nessas primeiras semanas, uma sequência de pequenos erros no trabalho que nunca tinham acontecido antes em 18 anos de negócio. Recebi um pedido errado do distribuidor sem perceber a tempo de corrigir. Esqueci de responder um e-mail importante de uma escola parceira por quase uma semana inteira e cheguei a cobrar valor errado de um cliente fiel havia mais de 10 anos. Erro que só percebi quando ele mesmo, gentilmente, apontou a diferença no caixa. Episódio que me deixou envergonhada pelo resto do dia inteiro, sentindo que eu estava, aos poucos, desapontando até as pessoas que menos mereciam isso. Gente que só queria comprar um livro e sair feliz. Minha funcionária, a Joana, que trabalha comigo há 6 anos, percebeu que alguma coisa estava profundamente errada antes mesmo de eu contar qualquer coisa em detalhe. Numa tarde, ela fechou a porta da livraria mais cedo sem me perguntar, virou a placa para fechado e disse: Dona Cleusa, hoje a senhora não trabalha mais. Senta aqui, eu faço um chá, e a senhora me conta o que quiser, quando quiser. Contei, ali, entre soluços, boa parte do que estava acontecendo, a caneca de chá esfriando intacta entre as mãos enquanto eu falava. Joana não me deu nenhum conselho pronto. Só ficou sentada do meu lado, em silêncio, segurando minha mão de vez em quando, até a loja escurecer de vez lá fora, e ela finalmente se levantar para acender as luzes. Teve um jantar de família específico, no Natal daquele mesmo ano, que resume bem o tamanho daquela fase. Rafael e Camila tinham vindo passar a data comigo, os dois ainda processando a separação recente dos pais, e decidimos, os 3, fazer uma ceia simples, só pra gente, sem convidar mais ninguém. No meio do jantar, Camila, tentando aliviar o clima, comentou alguma bobagem sobre um professor do mestrado, e todos rimos. Um riso genuíno, o primeiro riso genuíno que eu dava em semanas. Logo em seguida, olhei para a cadeira vazia na ponta da mesa, o lugar onde Nelson sentava havia 25 natais seguidos, e o riso morreu na garganta antes de eu conseguir disfarçar. Rafael percebeu, esticou a mão por cima da mesa e segurou a minha sem dizer nada. Camila, do outro lado, levantou-se sem falar nada, foi até o aparelho de som e colocou uma playlist de música antiga que ela sabia que eu gostava,
Gesto pequeno de filha, tentando cuidar da mãe do jeito que conseguia naquele momento. Terminamos aquele jantar mais quietos, mas também, de um jeito estranho, mais unidos do que estávamos havia meses. Numa outra madrugada, sonhei que estava organizando a vitrine da livraria e que, por mais livros que eu arrumasse, a vitrine continuava parecendo vazia, sem nenhum arranjo conseguindo preencher o espaço direito. Acordei com a sensação física de vazio ainda no peito e levei a manhã inteira para sacudir aquela sensação antes de conseguir abrir a loja com aparência de normalidade. Tive noites em que a dúvida bateu mais forte que qualquer outra coisa. Noites em que revisitava 25 anos de casamento, tentando entender se eu tinha, de alguma forma, contribuído para aquele desfecho, se eu tinha envelhecido rápido demais, comparada à ambição de recomeço dele, se eu deveria ter cuidado mais da própria aparência, se eu tinha me tornado, sem perceber, uma mulher menos interessante do que fui um dia. Esses pensamentos, eu sei hoje, eram injustos comigo mesma, mas na época eles vinham com uma força que eu não sabia neutralizar. Teve também um episódio específico, num sábado de manhã no supermercado, que resume bem o tipo de exposição que aquele período me trouxe. Esbarrei no corredor de laticínios com uma vizinha antiga que perguntou, com toda a inocência do mundo: "E o Nelson, como vai?" Sem saber de nada ainda. Fiquei paralisada por um segundo, segurando um pacote de manteiga, tentando decidir o quanto contar a uma pessoa que eu mal via 2 vezes por ano. Acabei dizendo só: "A gente se separou." E a vizinha, sem graça, mudou de assunto rapidamente, murmurando um "Ah, sinto muito", que soou mais desconfortável do que genuíno. Terminei a compra em piloto automático, escolhendo o produto sem realmente prestar atenção no que colocava no carrinho. E só no carro, já no estacionamento, deixei as mãos tremerem no volante por alguns minutos antes de conseguir dirigir para casa. A vergonha social também apareceu, inevitável numa cidade do porte de Presidente Prudente, onde todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Numa reunião do Clube do Livro que eu mesma coordenava havia anos, senti os olhares de curiosidade disfarçada de preocupação em cima de mim. Uma das participantes, sentada do outro lado da mesa de discussão com um exemplar do livro do mês, pousado sem nunca ter sido aberto no colo, com quem eu nunca tive intimidade real, comentou, com aquele tom de quem já sabe mais do que devia: "Soube que o Nelson andou aparecendo por aí com uma mocinha bem mais nova, hein, Cleusa?" "Sinto muito", respondi, com uma educação que me custou esforço enorme, segurando o tremor na própria voz, que estava lidando com a situação, e mudei de assunto assim que consegui. Voltei para casa naquela noite exausta de um jeito que não tinha nada a ver com cansaço físico. O corpo pesado como se tivesse carregado alguma coisa muito além do próprio peso o dia inteiro. A dúvida sobre a própria aparência bateu com uma força que me envergonha um pouco admitir hoje. Passei a examinar o próprio rosto no espelho com uma crueldade que eu nunca tinha me permitido antes, contando ruga, comparando, imaginando o rosto de Milena, que eu só via em foto de rede social, aberta e fechada compulsivamente durante madrugadas inteiras, como se aquela comparação pudesse, de alguma forma, explicar racionalmente o que tinha acontecido. Cheguei a marcar, numa dessas madrugadas de desespero, uma consulta com um dermatologista para procedimento estético que eu nunca tinha cogitado antes, chegando a anotar o valor do orçamento numa agenda que guardo até hoje só como lembrete do estado mental daquela fase, e só cancelei na véspera, percebendo, com uma clareza que me trouxe alívio, que eu não queria mudar o próprio rosto para competir com ninguém. Queria, isso sim, voltar a gostar do rosto que já era meu. O medo financeiro também bateu, com força real dessa vez, porque grande parte do patrimônio do casal, a casa, o carro, uma pequena reserva de investimento, estava em regime de comunhão parcial de bens, exigindo um processo de partilha que eu sabia que ia consumir tempo, energia e dinheiro em advogado. Contratei a doutora Helena, advogada especializada em família indicada por uma cliente antiga da livraria, e o processo, embora sem grandes disputas de má-fé por parte de Nelson,
Levou quase 8 meses para se resolver por completo, período em que precisei reorganizar toda a estrutura financeira da minha vida sozinha, pela primeira vez em décadas. Fiz, numa tarde de particular desânimo, sentada na mesa da cozinha com uma xícara de café já frio ao lado, uma planilha detalhada de cada gasto fixo da casa, comparando com a renda que a livraria sozinha conseguia sustentar. E o resultado daquele cálculo, embora apertado nos primeiros meses, me mostrou algo que eu não esperava. Eu conseguia, sim, me sustentar completamente sozinha, sem depender de pensão nem de acordo generoso nenhum. Descoberta que trouxe um alívio inesperado no meio de tanta instabilidade emocional. Precisei, nesse mesmo período, vender o carro maior que tínhamos como casal e comprar um modelo mais simples, popular, decisão prática que na época senti como mais uma perda, quase um símbolo público de status diminuído, mas que hoje enxergo como um dos primeiros gestos concretos de reconstruir uma vida com um orçamento inteiramente meu, sem exigir explicação de mais ninguém sobre para onde o dinheiro estava indo. Foi minha amiga Regina, colega desde os tempos de faculdade, quem mais me segurou naquele período mais difícil. Vinha na livraria quase toda semana, sempre depois das 6, quando o movimento já tinha diminuído, trazendo às vezes um bolo, às vezes só a própria companhia, sentando comigo depois do expediente sem exigir que eu falasse se não quisesse. Regina e eu nos conhecíamos desde o primeiro ano de faculdade, quando dividimos apartamento pequeno perto do campus por 2 anos seguidos, e aquela amizade antiga trazia um tipo de intimidade que nenhuma amizade nova conseguiria replicar tão rápido. Numa dessas tardes, ela disse: "Cleusa, você construiu essa livraria sozinha, criou 2 filhos incríveis, segurou casa e trabalho ao mesmo tempo por décadas. Não deixa um homem de 45 anos, com crise de meia-idade, te convencer de que você é quem perdeu valor nessa história." Guardei aquela frase junto com todas as outras que, aos poucos, foram reconstruindo minha confiança de dentro para fora. Minha mãe, já com quase 80 anos na época, sempre lúcida apesar da idade avançada e das pernas que já não obedeciam mais como antes, também teve um papel importante naquele período, mesmo morando numa casa de repouso assistida do outro lado da cidade. Visitava ela toda semana, e numa dessas visitas, chorando enquanto contava mais um episódio difícil, ela segurou minha mão com a força que ainda tinha e disse: "Filha, eu enterrei seu pai aos 52 anos e achei que minha vida tinha acabado ali. Vivi mais 25 anos depois disso, e alguns dos melhores foram os que vieram depois do luto passar." Não era conselho sofisticado, mas vindo de uma mulher que tinha atravessado perda parecida décadas antes, aquelas palavras simples pesaram mais do que qualquer terapia que eu já tinha experimentado até então. A virada começou, como sempre começa, devagar. Numa manhã de sábado, cerca de 3 meses depois de tudo, acordei sem o peso imediato no peito que tinha se tornado rotina desde a separação. Fiquei deitada por um momento esperando ele voltar. Não voltou. Levantei, fiz café e fui abrir a livraria mais cedo do que o costume, só pela vontade genuína de organizar as prateleiras num silêncio que, pela primeira vez em meses, não doía. Retomei, naquele mesmo período, um projeto antigo que eu tinha engavetado havia anos. Um clube de leitura voltado especificamente para mulheres da cidade passando por processo de separação ou reconstrução de vida. Ideia que nasceu, sem querer, de conversas informais com clientes que frequentavam a livraria em busca de indicação de livros sobre exatamente esse tema. Comecei com um grupo pequeno de 6 mulheres, reunindo-se toda terça à noite na própria livraria depois do fechamento, e em poucos meses o grupo cresceu para quase 20 participantes fixas, virando, sem que eu tivesse planejado, uma espécie de rede de apoio que ultrapassava em muito a discussão literária original. Batizei o grupo, meio de brincadeira no início, de Recomeçando Entre Páginas, nome que pegou tão bem que virou identidade oficial, com até uma pequena identidade visual que a Vanessa desenhou para a gente divulgar nas redes sociais da livraria.
A primeira sessão daquele clube de leitura reuniu, além de mim, uma professora aposentada recém-separada depois de 32 anos de casamento, uma advogada jovem terminando um noivado conturbado e 3 outras mulheres em fases bem diferentes de reconstrução pessoal. Discutimos, naquela primeira noite, um romance sobre recomeço que eu já tinha lido 2 vezes antes, mas que, lido em grupo, naquele contexto específico, ganhou camadas novas de sentido que eu nunca tinha percebido sozinha. No fim do encontro, a professora aposentada, ainda meio sem jeito, disse que fazia meses que não se sentia tão ouvida quanto naquela roda de conversa sobre um livro. Foi ali, naquela frase simples, que percebi o tamanho real do que estava nascendo. Não era só clube de leitura. Era rede de sustentação mútua disfarçada de discussão literária. Foi nesse grupo, meses depois, que conheci o Aloísio, viúvo, professor aposentado de História, que participava porque a filha dele, também em processo de separação, o convidou para acompanhar uma das sessões. Não foi paixão avassaladora de romance. Foi uma amizade que cresceu devagar, conversa após conversa, chá após chá na livraria fechada, até virar algo mais, sem pressa nenhuma, sem necessidade de nomear rápido demais o que estava crescendo entre os dois. Aloísio tinha um jeito de fazer pergunta que eu não estava acostumada a receber depois de tantos anos de casamento. Perguntas de verdade, esperando resposta de verdade, sem pressa de mudar de assunto ou de falar sobre si mesmo em seguida. Na segunda vez que conversamos depois do expediente, ele me perguntou qual livro eu mais queria escrever, se pudesse, e eu, surpresa comigo mesma, respondi sem hesitar que era uma coletânea sobre as histórias de mulheres do meu clube de leitura. Resposta que eu nem sabia que já tinha formulada dentro de mim até ele perguntar. Aloísio e eu levamos quase 4 meses só de conversa na livraria, depois do fechamento, antes de qualquer coisa mais além de amizade acontecer entre nós. Ele tinha perdido a esposa, Eunice, 3 anos antes, para um câncer que os dois enfrentaram juntos durante quase 2 anos de tratamento, período em que ele se afastou temporariamente da sala de aula para cuidar dela em tempo integral, e carregava um tipo de luto processado, sereno, muito diferente da confusão emocional que eu ainda estava atravessando. Ele tinha um jeito de falar devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, hábito que ele dizia ter herdado de décadas, dando aula para adolescente que precisava de paciência para prestar atenção. Foi ele, numa dessas conversas, sentados os dois numa das mesinhas perto da vitrine, enquanto a chuva batia de leve na calçada lá fora, quem me disse algo que guardei com carinho. Cleusa, eu não tô procurando substituir o que eu perdi. E imagino que você também não tá procurando consertar o que quebrou. Talvez a gente só possa se fazer companhia enquanto reconstrói cada um a própria vida, do próprio jeito. Aquela honestidade, sem pressa nenhuma de nomear ou apressar o que estava crescendo, foi exatamente o que me permitiu, aos poucos, sem medo, deixar aquela relação se aprofundar no próprio tempo dela. A livraria, nesse período de reconstrução, também cresceu de um jeito que eu não esperava. O reconhecimento local do clube de leitura trouxe cobertura de um jornal da cidade, matéria que gerou aumento real de clientes novos, muitos deles vindo especificamente atrás do espaço de apoio para mulheres, que a página nova tinha se tornado, sem nunca ter sido esse o plano original. Contratei uma segunda funcionária, a Vanessa, recém-formada em biblioteconomia, que trouxe organização digital nova para o acervo e ajudou a modernizar processos que eu vinha adiando havia anos por falta de tempo. Passei também a participar, uma vez por mês, de um encontro de pequenos empreendedores da cidade, grupo que a Fernanda me apresentou e que se reúne num café do centro para trocar experiência e indicação de fornecedor, rede de contatos que eu nunca tinha tido tempo ou disposição de cultivar antes, sempre priorizando, por 25 anos, a organização da vida doméstica acima de qualquer investimento em networking profissional próprio. Contratei também, naquele período de expansão, um designer freelancer para reformular a identidade visual da livraria, incluindo uma vitrine nova que passou a rotacionar mensalmente com temas específicos: mês da mulher,
mês da poesia nacional, mês dos clássicos esquecidos, iniciativa que trouxe ainda mais visibilidade para o negócio e que Nelson, em 20 anos de casamento, nunca tinha me incentivado a fazer, sempre argumentando que gasto com marketing para livraria pequena não compensa o investimento. Fui convidada, ainda nesse período, para dar uma pequena palestra sobre empreendedorismo feminino num evento organizado pela Associação Comercial da cidade, experiência que me deixou nervosa por semanas de antecedência, mas que no dia transcorreu com uma naturalidade que me surpreendeu. Talvez porque, pela primeira vez, eu estava falando sobre uma história que eu mesma tinha vivido de verdade, sem precisar performar confiança nenhuma que não fosse genuína. A prefeitura da cidade, através da Secretaria de Cultura, chegou a convidar a Página Nova para participar como ponto de apoio da Feira Literária Municipal daquele ano, reconhecimento que trouxe um fluxo de visitante completamente novo para a loja durante o fim de semana do evento e que resultou, nos meses seguintes, numa parceria contínua com escolas da região para visitas guiadas de turma do Fundamental, projeto que hoje ocupa uma manhã inteira da minha agenda toda quinzena e que se tornou, sem exagero, uma das partes mais gratificantes do meu trabalho. Rafael e Camila, cada um à própria maneira, também foram encontrando um novo tipo de relação comigo ao longo daqueles meses, mais próxima, mais adulta, menos filtrada pela dinâmica antiga de família nuclear intacta. Camila, principalmente, passou a ligar toda semana, às vezes só para desabafar sobre o mestrado, às vezes para ouvir como estava indo o clube de leitura, criando um tipo de intimidade entre nós duas que, confesso, nunca tinha existido com essa mesma intensidade antes da separação. Camila, principalmente, que sempre foi a mais reservada dos dois com assunto de relacionamento, começou a trazer, nas visitas mais recentes, o próprio namorado, um colega de mestrado chamado Igor, e assistir minha filha construir uma relação que parecia genuinamente equilibrada, sem os desequilíbrios silenciosos que eu só consegui nomear no meu próprio casamento depois que ele já tinha acabado, me trouxe um tipo de esperança renovada sobre o que relacionamento saudável pode ser para as próximas gerações. Igor, o namorado de Camila, trouxe naquela visita uma garrafa de vinho e insistiu em cozinhar o jantar inteiro sozinho, gesto de cuidado que me lembrou, com um aperto suave no peito, de como Nelson costumava fazer coisa parecida nos primeiros anos do nosso próprio namoro, décadas atrás. Numa dessas visitas, sentada os quatro à mesa, eu, Camila, Igor e por videochamada Rafael de Campinas, senti, pela primeira vez em muito tempo, que aquela família que eu tinha ajudado a formar continuava inteira, só que reorganizada num formato novo, sem a necessidade de fingir uma união conjugal que já não existia de verdade havia anos antes mesmo da separação oficial. Soube, ao longo daqueles 2 anos, através do círculo pequeno de conhecidos em comum que uma cidade do porte de Presidente Prudente sempre mantém, que a relação de Nelson com Milena não sobreviveu ao próprio peso da diferença que a sustentava. Soube que ela, com o tempo, quis coisas que Nelson, na fase de vida em que estava, já não tinha mais energia ou interesse genuíno em construir. Filhos, por exemplo, que ela ainda queria ter e que Nelson, tendo já criado 2, não desejava recomeçar. Soube também que ele tinha enfrentado dificuldade financeira real depois da partilha, tendo que se ajustar a um padrão de vida bem mais modesto do que aquele que Milena, mais jovem e com expectativas diferentes, parecia esperar dele. Realidade bem distante daquela imagem de recomeço triunfante que ele parecia imaginar no domingo em que anunciou, tão convicto, que ia embora. Encontrei Terezinha por acaso, numa fila de banco numa manhã de quarta-feira, a mesma colega de trabalho que tinha sido a primeira a anotar os almoços frequentes entre Nelson e Milena anos antes, e ela, sempre disposta a atualizar as novidades, contou, sem que eu precisasse perguntar muito, que a separação entre os dois tinha acontecido de forma relativamente amigável, sem escândalo grande, mas que Nelson, nos meses seguintes, tinha passado por um período de isolamento visível,
evitando eventos sociais que antes frequentava e comentando, segundo o relato de terceiros que chegou até mim, de forma indireta, que sentia falta da vida que tinha antes com Cleusa, sem nem saber direito o que especificamente sentia falta. Ouvi aquele relato com uma curiosidade distanciada, sem o antigo desespero de anos atrás de entender cada detalhe da vida dele. Apenas registrando a informação como quem lê o desfecho de um capítulo de livro que já não afeta mais o resto da própria leitura. E foi assim, 2 anos depois daquele domingo de outubro, que Nelson apareceu parado na calçada, em frente à Página Nova, num fim de tarde de quinta-feira, pedindo para conversar. Sentamos numa mesinha perto da vitrine, a mesma cadeira de leitura onde ele costumava sentar nos primeiros anos daquele negócio, café servido em 2 xícaras que eu peguei do pequeno cantinho que montamos para os encontros do clube de leitura. Reparei, servindo o café, que minhas mãos estavam completamente firmes. Detalhe pequeno que registrei com uma espécie de surpresa satisfeita, lembrando de como, 2 anos antes, qualquer conversa com Nelson me deixava com o coração acelerado, por horas antes e depois. Ele girava a xícara de café devagar entre os dedos, enquanto falava, olhando mais para a mesa do que para o meu rosto, o mesmo gesto nervoso que eu reconhecia de décadas, observando ele em momentos difíceis, desde as conversas tensas sobre dinheiro no início do casamento até o dia em que precisou contar para os pais dele sobre alguma decisão profissional que sabia que ia desagradar. Começou hesitante, dizendo que tinha errado, que a crise que ele viveu o cegou para tudo que realmente importava, que Milena e ele já não estavam mais juntos havia alguns meses, e que ele vinha pensando muito em mim, na vida que a gente construiu e se ainda havia alguma chance. Ele contou também, nesse meio tempo, alguns detalhes da própria trajetória com Milena. Como os primeiros meses tinham sido, segundo ele, como reviver uma energia que ele achava que tinha perdido para sempre. Mas como, com o passar do tempo, as diferenças de fase de vida foram se tornando cada vez mais evidentes. Ela queria sair toda noite, ele queria sossego. Ela sonhava com um filho pequeno em casa. Ele já tinha criado os próprios e não sentia mais aquele chamado. Ela se irritava quando ele mencionava, mesmo que de leve, alguma lembrança boa dos 25 anos de casamento comigo, como se aquela história inteira devesse simplesmente deixar de existir para caber na vida nova. Ouvi tudo com a mesma atenção genuína que dedico a qualquer cliente, contando por que precisa de um livro específico naquele momento da vida, sem interromper, sem julgar em voz alta, só absorvendo. Quando ele terminou, fiquei em silêncio por um instante, olhando para aquele homem que eu tinha amado durante 25 anos, reconhecendo nele os mesmos traços de sempre. O jeito de franzir a testa levemente, antes de falar algo difícil. O mesmo tique de ajeitar o relógio no pulso quando estava nervoso, mas percebendo com uma clareza que doeu de um jeito diferente da dor original que a mulher que ele estava pedindo para reencontrar já não existia mais exatamente daquele jeito. Respirei fundo uma vez, olhando para a vitrine ao lado, onde os livros que eu mesma tinha organizado naquela tarde continuavam alinhados, perfeitos, esperando o próximo cliente que fosse entrar por aquela porta em busca de alguma coisa que ainda nem sabia que precisava encontrar. Nelson, eu disse finalmente, eu não sinto raiva de você. Acho que com o tempo até entendi, pelo menos em parte, o que você estava buscando. Mas os últimos 2 anos não foram só sobre eu esperar você voltar. Foram sobre eu descobrir quem eu sou quando não estou dividindo cada decisão, cada sonho, cada tarde livre com mais ninguém. Construí um clube de leitura que hoje ajuda 20 mulheres por semana, todas se apoiando, todas trocando força que eu também recebo de volta a cada encontro. Reformei essa livraria inteira, sozinha, com o dinheiro da minha própria partilha, escolhendo cada prateleira, cada cor de parede, sem precisar consultar mais ninguém. Tenho um homem na minha vida agora que me escuta de um jeito que eu não sentia fazia muitos anos antes até de você ir embora. Eu não voltaria para trás nem se pudesse. E o mais estranho de tudo é que, sentada aqui agora, eu percebo que nem sinto mais vontade de voltar.
Ele ficou em silêncio, os olhos marejados, girando mais uma vez a aliança nova que ainda usava no dedo, talvez sem nem perceber o gesto. E depois de um tempo, assentiu, dizendo que entendia, que era o mínimo que ele merecia ouvir depois de tudo. Terminamos o café em silêncio. Um silêncio diferente do silêncio pesado de anos atrás. Esse era só o silêncio de duas pessoas reconhecendo, junto, que uma história tinha terminado de verdade, sem necessidade de mais palavra nenhuma para confirmar isso. Antes de nos despedirmos naquela tarde, Nelson perguntou se podíamos pelo menos manter algum tipo de contato civilizado, considerando os filhos em comum e os eventos de família que ainda iam nos colocar na mesma sala ao longo dos anos, netos que um dia poderiam vir, formaturas, casamentos. Concordei, achando justo, e combinamos, sem grande cerimônia, que trocaríamos mensagem quando necessário, sempre com respeito, sem necessidade de reviver o que já tinha sido encerrado. Ele se levantou, pagou o próprio café antes que eu pudesse impedir, agradeceu por eu ter aceitado conversar e saiu pela mesma porta que tinha entrado, o sininho tocando de novo, do mesmo jeito de sempre, como se aquele objeto pequeno não soubesse, ou talvez soubesse perfeitamente bem, o peso do que tinha acabado de testemunhar. Hoje, enquanto conto essa história para você, já se passaram quase 3 meses desde aquela tarde de quinta-feira na livraria. O clube de leitura continua crescendo, hoje dividido em 2 turmas para caber todo mundo que quer participar, com uma lista de espera que a Joana administra numa planilha própria, atualizada toda semana. Aloísio e eu seguimos construindo, devagar e sem pressa, uma relação que já dura quase 1 ano e meio, baseada em respeito mútuo que eu, confesso, não sabia mais como era sentir antes de reaprender com ele. A página nova, Minha Livraria, hoje tem uma seção inteira dedicada a autoras que escrevem sobre reconstrução, recomeço e autonomia feminina, seção que nasceu organicamente da demanda do próprio clube de leitura e que virou, sem eu planejar, um dos cantos mais procurados da loja, com uma placa de madeira pequena feita por um marceneiro local, identificando o espaço simplesmente como Recomeços. Rafael e Camila vêm visitar com mais frequência agora, e nas últimas férias, os 2 vieram juntos passar uma semana inteira comigo, cozinhando, rindo, reconstruindo como família de um jeito novo, sem o peso antigo de fingir uma harmonia que já não existia de verdade, havia anos antes mesmo da separação oficial. Vanessa, a funcionária mais nova que contratei durante a fase de expansão, hoje já assumiu responsabilidade total pela curadoria da seção Infanto-Juvenil, área que cresceu tanto que precisamos reorganizar o fundo da loja para abrir mais espaço de prateleira. Joana, que me acompanhou desde os dias mais difíceis logo depois da separação, virou, informalmente, uma espécie de gerente adjunta, e é ela quem toca o clube de leitura nas semanas em que estou viajando ou indisponível, coisa que, confesso, acontece com mais frequência agora que tenho, pela primeira vez em muitos anos, uma vida pessoal que também exige espaço na agenda, sem culpa nenhuma da minha parte por reservar esse espaço só para mim. Guardo ainda, numa prateleira reservada da livraria, um exemplar de primeira edição de um romance que Nelson me deu de presente no início do nosso namoro, décadas atrás. Não por sentimentalismo triste, mas porque aquele livro específico, hoje, representa para mim menos o casamento que terminou e mais a prova concreta de que sou capaz de guardar história difícil com carinho, sem deixar que ela defina o resto do capítulo que ainda estou escrevendo, dia após dia, com uma calma que levou anos para construir. Penso, de vez em quando, fechando a livraria à noite, no quanto a vida sabe ser irônica com o tempo das coisas. Nelson passou anos dizendo que não dava mais para viver fingindo. E foi exatamente esse mesmo raciocínio, aplicado por mim mesma depois que ele foi embora, que me libertou de fingir satisfação com uma vida pequena demais, pro tanto que eu sempre tive capacidade de construir. Não sinto mais raiva dele, nem sinto gratidão pela traição em si. Isso seria dramatizar uma dor real demais para caber numa frase bonita. Mas reconheço com toda honestidade
que a separação, por mais dolorosa que tenha sido, abriu espaço para uma versão de mim mesma que talvez estivesse esperando, sem eu mesma saber, havia muitos e muitos anos. Fecho a livraria hoje, como fecho quase todo dia, dando uma última olhada na vitrine antes de virar a chave na porta, verificando se cada exemplar está exatamente no lugar certo, do jeito que sempre gostei de deixar. É um gesto pequeno, repetido milhares de vezes ao longo de 18 anos, mas que hoje carrega um peso diferente. O peso tranquilo de saber que essa vida, com todos os capítulos difíceis que ela teve, continua sendo inteiramente minha para escrever do jeito que eu quiser, uma página de cada vez. Se você já teve alguém tentando voltar para uma vida que você já reconstruiu sem eles, me conta aqui nos comentários como foi essa conversa e o que você sentiu no momento exato em que percebeu que não precisava mais voltar atrás. Às vezes, o final mais poderoso de uma história não é a vingança. É simplesmente ter seguido tão bem em frente que voltar já não faz mais sentido nenhum.